Amém? E muitos conviviam com ele, estavam pertinho dele, juntinho dele, viram os seus milagres, viram as suas maravilhas, mas não sabiam responder quem era ele. E Pedro disse muito bem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Como nós cantamos, amados, tudo tem que ser sobre ele. E nessa noite, o Senhor tocou no meu coração sobre algo, sobre uma palavra. Se nós observarmos, o nosso nome, ele é muito importante para nós. É o nosso nome que nos identifica, não é? É quem as pessoas sabem quem somos, através do nosso nome. E naquela época, na época de Jesus, principalmente, os nomes eram colocados por um motivo, né? Ou por uma circunstância que aconteceu, ou, né, por alguma razão ali do nascimento, às vezes da aparência da criança, às vezes, né, o desejo do pai e da mãe. Então tinha sempre um objetivo para aquele nome. E nós vemos muitos nomes na Bíblia com significado, né? E na nossa vida não é diferente. Nós temos essa identificação, temos esse nome. Se você não sabe o que significa seu nome, vá procurar saber, para você saber a raiz do seu nome, o que significa, o que está guardado aí. E com Jesus não foi diferente, irmãos. O Senhor Jesus, ele é conhecido na Bíblia por vários nomes ou títulos, vamos dizer assim, que representa o nosso Salvador. Lá em Isaías, por exemplo, Isaías 9:6, ele é conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Marcos, ele é conhecido como Filho de Deus. Em Mateus 8:20, ele é conhecido como Filho do Homem. Em Mateus 15:22, ele é o Filho de Davi. Em João 1, ele é o Verbo de Deus. Em João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 1:8 está dizendo lá que ele é o Alfa, que ele é o Ômega. Em Apocalipse ainda está dizendo que ele é o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse fala mais um pouquinho que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E lá, em Isaías, em Mateus, está dizendo que ele é Emanuel, Deus conosco. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É neste nome, ou nesse título, que nós vamos meditar nessa noite. Emanuel, Deus conosco. Amados, o que significa Emanuel? Lá o profeta Isaías, mais ou menos uns 750 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus, ele já profetizou. Em Isaías 7,14 diz assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Glória a Deus. A palavra Emanuel é a união de duas palavras, né, no hebraico, que é Elu e El, que quer dizer Deus conosco ou Deus perto de nós. Amados, o profeta Isaías, ele usou esse nome, né, para o Messias, para identificar a primordial missão do Senhor Jesus nessa terra, que era a missão de vir a esse mundo, nos resgatar do pecado, perdoar os nossos pecados, morrer na cruz e salvar a humanidade. Então o profeta Isaías já estava descrevendo ali o que o Messias iria fazer, o que o Messias, chamado Jesus o Cristo, iria executar nessa terra. E todos aqueles que aceitam o seu sacrifício, agora desfrutam da presença desse Emanuel, do Deus que está sempre conosco. Então
você? Você acredita no Messias? Então você tem um Deus aí com você. Um Deus que é sempre presente na sua vida. Amados, Emanuel, ele quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus que está sempre perto de nós. Deus que nos presenteia com a sua presença, com o seu amor, com a sua graça. Ele está sempre ao nosso lado, em todo tempo, em todo momento. Quer seja na circunstância boa, quer seja na circunstância ruim, Ele é conosco. Aleluia. Amados, e eu quero dizer para você que isso não vale lá só para o tempo que Jesus esteve aqui nessa terra. Vale para o passado lá, vale para nós hoje, e vale para nós na eternidade. Ele, o Jesus Emanuel, Ele é comigo e Ele é contigo. E olha só, o fato dele subir aos céus não significa que Ele não está mais conosco. Olha só o que Ele disse, olha só a sua promessa, em Mateus 28, 20, antes dele, aliás, quando Ele estava subindo aos céus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando eu digo Emanuel, Deus conosco, isso significa que Ele está conosco na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus está comigo, que Deus está com você na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quer companhia melhor que essa? Uma companhia que não te abandona, uma companhia que não te solta a mão, uma companhia que te aconselha com conselhos poderosos, uma companhia que enxuga as tuas lágrimas, uma companhia que oferece ombro, que oferece colo, que te carrega se for preciso, uma companhia que te guarda, que serve de escudo sobre a sua vida, uma companhia que blinda a sua vida contra as astutas ciladas de Satanás. Hoje Ele está aqui, Ele está contigo, Ele é o Deus Emanuel perto de nós. Aleluia. Como nós já sabemos então o significado de Emanuel, o que o nome Emanuel significa para você? O que significa essa expressão na sua vida? Deus conosco, Deus na sua vida. O que significa isso para você? Você de fato tem desfrutado disso? Vou falar algo mais difícil. Você de fato tem valorizado isso? Porque desfrutar é bom, né? Agora, e valorizar? Se Emanuel significa Deus conosco, então Emanuel significa para mim que eu não estou sozinho. Significa para você que você não está sozinho. Amados, quantas vezes em meio às dificuldades da nossa vida, nós, mesmo cercados de muitas pessoas, nos sentimos solitários, impossibilitados de qualquer ação, impossibilitados de caminhar, às vezes impossibilitado às vezes de tomar alguma direção, de tomar algum rumo. E a gente pode muitas vezes ter até amigos, mas dependendo da luta, da dor, da adversidade que a gente enfrenta, a solidão ela pode muitas vezes nos assolar. A solidão pode às vezes nos bater e trazer às vezes tristeza, às vezes trazer medo e às vezes trazer dúvida. E é nesse momento que eu tenho que trazer à minha mente e ao meu coração a promessa que Jesus fez antes de subir para o céu: eis que eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Então, se Emanuel significa Deus conosco, você não está sozinho. Eu não estou sozinha. Deus é a nossa companhia gloriosa.
Senhor Jesus, Ele está sempre presente. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, saiba que você não está sozinho. O Senhor, Ele está do seu lado, preparando todas as coisas, para que você tenha vitória nessa situação que você possa estar enfrentando. Aleluia. O Senhor, Ele está do seu lado, de uma forma especial. Ele está vendo o que você está passando, e Ele já está trabalhando para que o milagre, para que a vitória, para que a resposta, para que a porta aberta venha sobre a sua vida e promova mudança, e promova transformação. Você crê nisso? Você pode até não estar vendo, você pode até não estar ouvindo, mas Ele está aí. Você pode até não estar sentindo, mas Ele está aí. Amados, é tudo pela fé. Nós temos que crer que Ele jamais nos abandona. E é pela fé que eu e você sentimos a presença gloriosa dEle do nosso lado. Os nossos amigos podem nos abandonar, os parentes podem nos abandonar, o mundo inteiro pode nos desprezar, mas eu e você temos um amigo fiel, que jamais nos abandona e jamais nos abandonará. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa, veja bem. Emmanuel é Deus conosco, não é Deus comigo. Não é Deus com você. Não é Deus com a pastora. Ele é Deus conosco. Ele não faz acepção de pessoa. Ele é Deus comigo e Ele é Deus com você. Ele é Deus conosco. Ele não tem filho preferido. Jesus não tem discípulo preferido. Ele é Deus conosco. Ele está comigo, Ele está com você em qualquer circunstância. E Ele age em qualquer área das nossas vidas, quer seja em qualquer situação. Amados, quando Josué, ele substituiu Moisés à frente, colocou, Josué na frente da congregação de Israel, Deus fez uma promessa para Josué. Você lembra qual foi essa promessa? Pastora, não vale. Você lembra qual foi essa promessa? Muitas pessoas usam essa promessa. Muitas. Diz lá em Josué 1:9: não tu mandei eu? Ser forte e corajoso. Não te temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você também. Essa promessa é uma promessa liberada para mim, liberada para você nessa noite. Não tenha medo, não fique apavorado, não fique espantado, porque o Senhor, Ele é contigo, segura na tua mão e te leva por um caminho seguro. Amados, quando nós temos um desafio, fale com Ele. Ele é o melhor estrategista que tem, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso general que nos guia, que nos conduz para o meio da batalha. Ele faz até a gente passar no meio do exército inimigo e chegar do outro lado alcançando a vitória. E mais, Ele ainda faz a gente pegar todos os despojos da guerra. Aleluia. Se nós estamos andando conforme a vontade dEle, debaixo da graça e do poder dEle, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então a gente não tem motivo para ter medo, quer seja a circunstância que for. Nós não temos motivo para nos espantar, porque o Senhor, Ele garante para mim e para você a mudança da nossa história. Você crê nisso? Por onde quer que a gente ande, amados, se Emmanuel, Ele é Deus conosco, então significa também que Ele é o meu e o seu sustentador. Então, eu e você temos um Deus poderoso, atuando na nossa vida em todo tempo, em todo momento, sustentando a gente nos momentos, principalmente nos
mais difíceis. O Deus que nós servimos, o Deus da igreja, o Deus que é um Deus conosco, Ele está sempre pronto para erguer a minha vida e erguer a sua vida no momento que a gente muitas vezes vacila. Ele está sempre pronto para se colocar no nosso braço, estender a sua mão para nós. Então nessa noite eu quero dizer para você, você não vai cair, porque você tem um Deus que te levanta, Ele tem um Deus que te ergue, Ele tem um Deus que te capacita e que te fortalece para vencer. Ele é um Deus muito, muito mais do que a gente pensa, né? Ele é um Deus poderoso. Todo o poder está na mão dele. E Ele é um Deus poderoso para nos sustentar e para nos conduzir à vitória que nós precisamos. Amados, eu quero dizer para você, o Senhor, Ele é capaz de sustentar eu e você. Não duvide nunca disso. Não duvide nunca disso. Ele está sempre pronto para nos sarar. Ele está sempre pronto para nos animar. Ele está sempre pronto para nos levantar das situações mais difíceis. Ele está sempre pronto para nos tirar das trevas com a sua luz poderosa. Ele está sempre pronto para estender a mão dele e nos conduzir para aquilo que Ele tem planejado e projetado. Ele está sempre pronto para abrir a porta que se fecha. Ele está sempre pronto em todo momento. E eu quero dizer para você, não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra fiel deles. Não é assim que está escrito lá em Isaías 41:10? É Ele que te sustenta com a destra fiel dele. É Ele que te levanta. É Ele, o Deus que sustenta todas as coisas. Amados, se Ele sustenta o firmamento, se Ele sustenta toda a natureza, Ele não vai sustentar a minha e a sua vida, que é obra preciosa dele? Ele não vai sustentar a minha e a sua vida, que é o grande amor da vida dele? Eu e você somos o grande amor de Deus. Ele enviou o Filho único dele por amor. Essas coisas não vai cuidar de mim e de você? Vai. Ele vai. Deus, Ele é a fonte. Ele é o apoio. Ele é a sustentação de todo esse mundo e de toda a nossa vida. Amados, Ele é a força que nos sustenta de pé. Ele é a força que nos faz todos os dias estar na presença dEle, em fidelidade, em constância. É Ele que sustenta a minha vida e a sua vida nas dificuldades, nas aflições. E para tudo a gente precisa aprender a dar glória. Dar glória. E Emmanuel, Deus conosco, então, Ele é o nosso sustentador, que nos fortalece e que nos ajuda nas aflições que a gente possa passar em qualquer área da nossa vida. Emmanuel também significa para mim e para você o Deus que dirige a minha e a sua vida. Se Ele é Deus conosco, então a gente tem alguém que está dirigindo a nossa vida, que está conduzindo a nossa vida. Amados, o passado ele já passou. O futuro a gente ainda não conhece o futuro. O Senhor conhece tudo. Nós não conhecemos o futuro. Nós estamos hoje, no presente. Mas o Deus, nós conhecemos hoje, o presente. Mas o Deus Emmanuel, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Você acha que Ele vai conduzir eu e você por que tipo de caminho? Qual o caminho que Ele tem preparado para mim e para a sua vida? Às vezes a gente trilha caminhos ruins. Através das nossas escolhas, a gente às vezes vai por um caminho ruim. Um caminho que não é a vontade do Senhor. Se nós não estamos debaixo da sua graça, Ele também não está conosco. Nós precisamos estar debaixo da sua graça. Mas o Senhor, Ele conduz o meu e o seu caminho. Ele dirige a minha e a sua vida. Ele dá a conclusão dos propósitos dele na nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe o que o Senhor tem para nós, mas o Senhor traçou lá no coração de Deus
sua vida. E aqui na terra, o Senhor Jesus, juntamente com o Espírito Santo, Ele nos leva por um caminho para que a gente conclua esse propósito aqui, para que a gente cumpra esse propósito aqui, para que a gente chegue no alvo e obtenha a vitória e receba também as vitórias do Senhor, mas não só isso, mas que a gente também cumpra aqui nessa terra o chamado que Ele tem. Você tem cumprido o seu chamado? Ixi. Meu Jesus, ajuda aí os irmãos, Senhor. Seja Jesus na vida deles, ajuda eles. Amados, para enfrentar as dificuldades da vida, para vencer também as lutas espirituais, só tem uma maneira: entregar o caminho para Ele. Entregar o caminho para o Senhor Jesus. Entregar o futuro nas mãos dEle. E nessa noite eu digo para você: entregue a sua família nas mãos dEle. Entregue a sua saúde nas mãos dEle. Entregue as suas finanças nas mãos dEle. Entregue o seu trabalho, os seus medos, as suas inseguranças, as suas tristezas. Entregue as impossibilidades que você muitas vezes encontra na sua vida. Entrega tudo nas mãos do Emanuel. Deixa dirigir sua vida, deixa Ele conduzir sua vida. Precisa de conselho? Abra a Bíblia, aqui está cheio de conselho do Messias para você. Aqui está cheio de direções que o Messias, que o Emanuel tem preparado para a sua vida. Entregue tudo nas mãos dele. Amados, entregar significa fazer o quê? Confiar. Confia nele, que o mais Ele vai fazer. Que o mais Ele já preparou para a minha e para a sua vida. Amém? Amados, se Emanuel é Deus conosco, então isso significa que eu preciso dar lugar a Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso dar lugar a Jesus. Amados, quando Jesus nasceu, o Emanuel, Deus conosco, Ele não teve lugar para nascer. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. E o Deus conosco, Ele não teve lugar lá no passado. Agora eu quero perguntar para você nessa noite: Ele tem lugar no seu coração hoje? Ele tem lugar aí de honra no seu coração hoje? Amados, hoje é um dia que a gente, vamos dizer assim, que a gente comemora o nascimento do Senhor Jesus. Não é esse dia, nós sabemos que não é esse dia. E a Bíblia também não fala, não revela que dia que Jesus nasceu exatamente, mas hoje é comemorado o nascimento de Jesus. E eu quero perguntar para você: se essa data foi instituída para se comemorar o nascimento de Jesus, por que isso não acontece? Por que Jesus não é o centro? Por que Jesus não é a razão? Por que Jesus não é presenteado? Por que Jesus não é homenageado? Por que no lugar da manjedoura existe um personagem de roupa vermelha? Por que ele não é o centro se hoje se comemora o aniversário dele? Porque na boca de todo mundo não se está falando hoje: Jesus nasceu. Se esse é o dia que foi instituído para Ele, por que Ele não é adorado? Por que Ele não é reverenciado? Se Emanuel significa Deus conosco, Deus perto de nós, de nada adianta essa promessa de Deus conosco se eu não der lugar para Ele na minha vida. Essa promessa se torna vazia em mim. Não o nome dele que é poderoso, mas essa promessa se torna vazia em mim se eu não dou lugar para Ele na minha vida. Como Ele vai agir como Deus conosco na minha vida? Eu preciso, eu necessito que Ele seja o centro, que Ele ocupe o primeiro lugar. Eu preciso dar a Ele a honra, a glória que Ele merece. E não é só hoje que se comemora o aniversário
precisa estar no trono do nosso coração. Ele precisa estar ocupando o trono do nosso coração. Ele quer ser Deus comigo e contigo, mas Ele precisa estar aqui. Ele precisa estar aí. Amados, nós precisamos dar lugar ao Senhor. Veja bem, não é um cantinho, é um lugar. O Senhor Jesus, Ele não pode pagar aluguel no nosso coração. Ele tem que ser o dono. Ele não ocupa somente um canto. Ele tem que ocupar todo o cômodo dessa casa aqui, ó. Dessa casa aí. Aleluia. O Senhor Jesus, o Emanuel, Ele está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Amados, deixa eu falar uma coisa muito séria. Se o Senhor Jesus, Ele não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, o segundo lugar Ele também não vai ocupar. Ou o Senhor Jesus, Ele tem tudo de nós, ou Ele não habita. Ele nunca, jamais vai ser o Senhor da metade. Porque Ele não se entregou metade lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por inteiro. Por inteiro. Ele abriu mão da glória dele. Você já pensou como era a vida de Jesus lá no céu? Apocalipse descreve um pouco de como é o céu sobre a visão de João. Você imagina a glória que é o céu? Jesus estava lá. Jesus estava na glória, no sossego da glória. Estava lá no céu, os anjos adorando constantemente, vivendo como o rei que Ele é. Mas Ele olhou para mim e para você, e Ele não se conteve, porque o amor que Ele tem por mim e por você é maior do que tudo. Ele abriu mão de tudo. Eu preciso abrir mão das coisas por Ele. Eu preciso abrir mão de situações por Ele. Eu preciso fazer escolhas por Ele. Eu preciso negar coisas por Ele. Eu preciso deixar de fazer coisas por Ele. Que lugar Ele está ocupando a mim na sua vida? O trono está vazio? Se o trono estiver vazio, alguém senta lá. O Senhor Jesus está no primeiro lugar na minha e na sua vida? Ou às vezes é a sua posição, seu trabalho, um carro, um bem, a família. Dê a Jesus o lugar que Ele merece, porque Ele é o Deus que nunca nos ampara. Ele é Emanuel na minha e na sua vida. Feche os seus olhos. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Amados, Jesus, Ele não é só aquela simples criança que a gente lembra no Natal, nem apenas aquele homem que foi pregado ali na cruz, que a gente lembra lá na Sexta-feira Santa. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, que morreu na cruz, mas glória a Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amados, Ele continua vivo, e Ele está vivo para sempre. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Esse Deus, Ele está aqui, Ele está presente na minha vida, Ele está presente na sua vida, e Ele está e sempre estará perto de nós para nos ajudar. Amados, o Senhor Jesus, Emanuel, Ele trouxe Deus Pai para mais perto de nós. Ou, se você preferir, Ele nos colocou mais perto de Deus, quando Ele morreu na cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você. Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Deus presente na nossa vida, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
Fique em pé no seu lugar. Quem Ele é para você? Fale aí. Vamos falar. Quem Ele é para você? Meu Salvador, meu Redentor, meu Resgatador. Quem Ele é para você? O nosso Deus Emanuel, Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Deixe Ele entrar de uma maneira que você nunca deixou. Deixe Ele quebrar os grilhões. Deixe Ele quebrar as cadeias. Deixe o Senhor Jesus entrar e sarar a sua vida, sarar a sua alma das feridas, sarar você dos traumas, sarar você das circunstâncias que você enfrentou e que te abalou. Porque para Ele sentar no trono, a casa precisa estar em ordem. Então deixa Ele te restaurar nessa noite. O Deus conosco, Emanuel, está aqui com poder sarador, com poder de transformar a sua vida, de mudar essa circunstância. Limpa o teu coração nessa noite. Deixa Jesus entrar e receba dele a mudança da tua história. Receba dele a salvação, receba dele o perdão dos pecados, receba dele a reconstrução da sua vida. Talvez você, como vaso precioso, está quebrado, está rachado. Talvez esse vaso está cansado, esgotado. Talvez esse vaso está virado de boca para baixo, porque um dia falaram coisas para você, tentando tirar de você o teu ministério, tirar de você o teu chamado. Mas hoje está aqui também o oleiro que refaz a minha vida e que refaz a sua vida. Deixa Ele te moldar. Olha, o Senhor, Ele não coloca remendo, porque o remendo uma hora ou outra vai arrebentar. Mas o Senhor, Ele faz tudo de novo. Ele faz tudo de novo. Deixe Ele refazer essa área da sua vida que está danificada pela circunstância da vida. Deixa Ele refazer o teu coração que às vezes se endureceu por conta do desprezo, por conta da ingratidão, por conta das vezes que viraram as costas para você na situação que você mais precisou. Mas o Deus Emanuel está aqui. Ele não vira as costas para mim, Ele não vira as costas para você. Ele está aqui com a mão estendida para transformar a minha e a sua vida. Ele é um Deus sempre presente. Ele é um Deus bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Senhor Jesus, Emanuel poderoso, Deus sempre conosco, Jesus que não abandona, Jesus. Ele está em pé no seu trono. Ele está aqui, ó, com ouvidos atentos. Fala com Ele. Fala com Ele nessa noite. Eis aqui, Senhor, os teus filhos. Pai amado, Pai santo, eu não sei o que cada um possa estar passando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a história. Senhor Jesus querido, visita a mente, visita a alma, o coração, o espírito, o corpo. Visita cada um aqui nessa noite, Senhor. Eu te peço, Deus eterno, Deus poderoso, vem com o seu poder, Senhor curador e sarador. Vem com a sua presença gloriosa, porque quando o Senhor está presente, ó Pai, tudo se transforma. Quando o Senhor está na nossa vida, está no nosso ambiente, tudo é modificado, tudo é transformado, porque a tua presença traz esperança, a tua presença traz mudança, a tua presença traz estratégia, traz sabedoria, a tua presença traz cura na alma, traz cura no corpo, a tua presença, Senhor Jesus, nos garante a salvação, o perdão dos pecados. Então a sua presença muda a nossa história, muda a circunstância. Entra, Senhor Jesus querido,
filhos nessa noite. Vitória, conquista, cura, libertação. Pai, transformação no lar, na vida sentimental. Move, Senhor Jesus, nos relacionamentos. Move, Senhor Jesus querido, na casa de cada um, nos seus trabalhos. Aqueles que precisam de uma porta aberta, que o Senhor possa abrir a porta, possa trazer, Senhor, a provisão, possa trazer a multiplicação, possa trazer a abastança, o milagre, Senhor Jesus, porque o Senhor é especialista em milagres. Pai, eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei, Senhor Jesus querido, que o Senhor conhece o coração de todos. Então, Senhor, onde as minhas palavras não alcancem, que a tua boa mão poderosa possa alcançar e possa trazer transformação e possa trazer, Senhor Jesus, socorro para aqueles que precisam de socorro, que possa trazer consolo para aqueles que precisam de consolo, que possam trazer, Senhor, o que cada um dos meus irmãos precisa nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Emanuel poderoso, por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Vem, Senhor Jesus, com tua glória, com teu poder. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, o Verbo vivo, o Todo-Poderoso, o Rei das Nações, em nome de Jesus. Amém. Aplaude e glorifique o Emanuel, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o eterno, poderoso, o glorioso, bendito e o santo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Shalom, amados. Deus é bom, não é? Vamos entregar a nossa vida a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios em minha vida, e ordeno: sejam amarrados do maior ao menor e bata retirar em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Senhor Jesus, me cubra com teu sangue e me ensina a viver o que o Senhor determinou. Amém? Amém. Em nome de Jesus, amém. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Pode se sentar, queridos. As crianças vão louvar a Deus aqui, numa ministração, numa apresentação. Pode vir, queridos. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Traga sempre as crianças, os adolescentes, os jovens. Não deixa ninguém em casa. Traga para a casa do Pai, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através deles. Enquanto eles vão se organizando aqui, domingo, às 9h30 da manhã, nós teremos batismo. Mas será lá na casa da Regina. Quem sabe aonde é, pode ir direto. Quem não sabe, eu vou passar aqui umas 9h20 mais ou menos, para pegar quem não sabe onde é, tá bom? Amém, queridos? Glória a Jesus. Na quarta-feira que vem tem culto normal, tá bom? Culto normal, o último culto do ano. Quanta riqueza!
Nazaré, namorava uma virgem e o seu nome era Maria. Maria era noiva de José e por Deus foi escolhida. O anjo Gabriel Deus enviou, Maria viu uma forte luz. Disse o anjo a Maria: Maria, você vai gerar Jesus. Jesus, 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 Jesus que nasceu na manjedoura, Jesus que pregou na sinagoga, Jesus transformou água em vinho, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, Jesus que andou sobre as águas, Jesus a tempestade acalmou, Jesus muitos milagres fez e para a cruz ele caminhou. Mas a história não acaba por aqui. Tudo isso era um plano de Deus. Então veio Judas e traiu Jesus. E Pilatos falou: prende ele numa cruz com uma coroa de espinhos. Ele tanto sofreu pra dar vida eterna pra você e eu. Pensavam que ele estava morto. Mas ao terceiro dia a morte ele venceu. Jesus ressuscitou, ele é o meu Salvador. Jesus ressuscitou, ele Glória a Deus, coisa linda, amém, amém, maravilhoso, obrigada Jesus, que lindo, Deus abençoe a todos do Ministério Infantil, obrigada às crianças, aos adolescentes que participaram, Deus abençoe a todos. Eu vou me despedir de você que está assistindo, que Jesus te dê graça, saúde, vitória, e guarda no teu coração. Jesus um dia nasceu, mas ele não continua pequenininho, ele cresceu, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas um dia ele voltará. Deus te abençoe, tchau.